Existe um salmo que pastores se recusaram a pregar por 40 anos. Um salmo que Kathryn Kuhlman mencionou apenas uma vez, antes de morrer. E quando você descobrir qual é, vai entender por que tentaram escondê-lo de você. Porque não é qualquer texto bíblico. É uma oração que muda tudo. Uma oração que quebra todas as regras que te ensinaram sobre como falar com Deus. Imagine descobrir que existe uma porta secreta na sua própria casa. Uma porta que sempre esteve ali, mas ninguém nunca te contou que ela existia. É exatamente isso que você está prestes a descobrir. O ano era 1976. Kathryn Kuhlman estava no palco de um grande auditório em Los Angeles. Milhares de pessoas esperando por um milagre. E então, ela fez algo que nunca havia feito antes. Algo que a deixou em lágrimas. Ela começou a recitar um salmo. Mas não qualquer salmo. Este salmo em particular. E quando terminou, o silêncio no auditório era ensurdecedor. Porque todos ali sabiam que haviam acabado de ouvir algo proibido. Mas por que proibido? Porque um texto da própria Bíblia seria considerado perigoso demais para ser ensinado. A resposta vai te chocar. Porque este salmo quebra a teologia tradicional. Ele ensina você a orar de uma forma que os líderes religiosos sempre disseram que era impossível. Uma forma que coloca o poder diretamente nas suas mãos. E eles sabiam que se as pessoas descobrissem isso, tudo mudaria. Pense comigo. Quantas vezes você já ouviu que precisa se humilhar diante de Deus? Quantas vezes te disseram que você não é digno? Que precisa implorar, suplicar, se rebaixar para ser ouvido? Este salmo ensina exatamente o contrário. E é por isso que foi banido. Mas antes de revelar qual é este salmo, você precisa entender como chegamos até aqui. Como uma oração tão poderosa foi sistematicamente removida dos púlpitos cristãos. Tudo começou no final dos anos 1930. O mundo estava mudando. A guerra se aproximava. E dentro das igrejas, uma batalha silenciosa estava acontecendo. Uma batalha sobre poder. Sobre quem pode falar com Deus e como. Imagine uma sala fechada. Líderes religiosos de todo o país reunidos em segredo. O assunto? Quais textos bíblicos eram seguros para serem pregados? E quais eram perigosos demais? Porque haviam percebido algo terrível. Quando certas passagens eram ensinadas, as pessoas paravam de depender dos pastores, paravam de precisar de intermediários, começavam a ter experiências diretas com o divino. E isso não podia continuar. Foi nesta reunião que este salmo foi marcado, classificado como problemático para a ordem eclesiástica, removido silenciosamente dos estudos bíblicos, ignorado nos sermões, por 40 anos. Gerações inteiras de cristãos cresceram sem saber que ele existia. Mas alguns sabiam e guardaram o segredo. Kathryn Kuhlman era uma delas. Ela sabia que este salmo continha uma verdade que mudaria vidas. Uma forma de oração tão direta, tão poderosa, que resultados chegavam de maneiras impossíveis. Mas ela também sabia o preço de revelar isso publicamente. E pagou esse preço. Porque 3 meses depois daquele culto em Los Angeles, quando ela recitou o salmo proibido, Kathryn Kuhlman estava morta. Coincidência? Talvez. Mas as pessoas próximas a ela sabiam que algo havia mudado naquela noite. Que uma linha havia sido cruzada. E agora você está prestes a cruzar a mesma linha. Mas primeiro, precisa entender o que este salmo realmente ensina. E por que é tão perigoso para o sistema religioso tradicional? Sabe quando você era criança e acreditava que podia conversar com Deus como se ele fosse seu melhor amigo? Sem formalidades, sem rituais, sem medo. Este salmo te ensina que você estava certo. Ele quebra todas as barreiras artificiais que colocaram entre você e o divino. Todas as regras que te disseram que eram necessárias. Todos os intermediários que insistiram que eram obrigatórios. E mostra uma verdade simples e devastadora. Você sempre teve acesso direto.
Imagine o impacto disso. Se as pessoas soubessem que podem falar com Deus sem passar por pastor, padre ou qualquer autoridade religiosa. O que aconteceria com todo o sistema? É exatamente por isso que foi banido. Mas aqui está o que eles não esperavam. Este salmo não desapareceu completamente. Ele foi preservado em círculos secretos, passado de pessoa para pessoa por 4 décadas. E os resultados foram extraordinários. Pessoas experimentando milagres que nunca haviam testemunhado antes. Orações sendo respondidas de formas que desafiavam toda a lógica. Curas acontecendo sem imposição de mãos. Sem rituais elaborados. Apenas através desta forma de oração que o Salmo ensina. Uma forma que você está prestes a aprender. Mas antes, deixe-me te contar sobre Sara. Sara era uma mãe de 3 filhos em uma grande cidade dos... Cristã devota há 20 anos. Frequentava a igreja religiosamente. Participava de todos os estudos bíblicos. Fazia tudo o que mandavam. E sua vida estava desmoronando. O marido havia perdido o emprego. O filho mais velho estava envolvido com drogas. A casa estava prestes a ser executada. Sara orava todos os dias, seguindo exatamente as instruções que aprendera na igreja, se humilhando, se diminuindo, implorando por misericórdia. Nada acontecia. Foi então que uma vizinha idosa, vendo o desespero de Sara, tomou uma decisão arriscada. Decidiu compartilhar um segredo que guardava há 40 anos. Ela contou sobre o salmo banido e ensinou Sara a orar de uma forma completamente diferente. Sara ficou chocada. Mas isso não é como me ensinaram, ela protestou. Isso parece audacioso demais. A vizinha sorriu. É exatamente isso que eles queriam que você pensasse. Naquela noite, Sara experimentou esta nova forma de oração. E algo extraordinário aconteceu. Não foi uma voz do céu. Não foi uma visão dramática. Foi algo muito mais poderoso. Ela sentiu, pela primeira vez em 20 anos, que estava realmente sendo ouvida. E nos próximos 30 dias, tudo na vida de Sara mudou. O marido recebeu uma oferta de emprego inesperada. O filho abandonou as drogas espontaneamente. A hipoteca foi renegociada de uma forma que parecia impossível. Sara sabia que algo havia mudado na forma como ela se conectava com o divino. E você pode experimentar a mesma transformação. Mas primeiro, precisa entender por que este salmo é tão diferente de tudo que já ouviu. A maioria das orações que te ensinaram seguem um padrão. Primeiro você se humilha, depois reconhece sua indignidade. Então, apresenta sua petição timidamente e termina esperando que talvez, se você for merecedor, algo aconteça. Este salmo inverte completamente essa fórmula. Ele começa com uma declaração de autoridade, continua com uma demanda direta e termina com expectativa absoluta de resultados. Parece radical? É porque é. E funciona de uma forma que vai te deixar sem palavras. Mas preste bem atenção. Algo precisa ficar muito claro. Isso não é nenhum truque. Não é manipulação espiritual. Nem fórmula mágica. É simplesmente a forma como a comunicação com Deus sempre deveria funcionar. Antes que as instituições religiosas criassem barreiras. Antes que líderes religiosos se impusessem como intermediários indispensáveis. Antes que te convencessem de que você era pequeno demais, indigno demais, limitado demais. Este salmo te lembra de quem você realmente é. E isso é exatamente o que assusta tanto a religião tradicional. Porque se você sabe quem realmente é, se entende sua verdadeira posição na criação, se compreende seu acesso direto ao divino, você não precisa mais do sistema deles. E eles sabem disso. Foi por isso que quando Kathryn Kuhlman recitou este salmo naquela noite de 1976, ela sabia que estava cruzando uma linha. Ela sabia que estava revelando algo que deveria permanecer oculto. Mas ela também sabia que a hora havia chegado. A hora das pessoas descobrirem a verdade. E agora é a sua hora. Mas antes de revelar qual é esse salmo, você precisa estar preparado
para o que vai acontecer quando começar a usá-lo, porque sua vida vai mudar, não gradualmente, não sutilmente, dramaticamente. As pessoas ao seu redor notarão algo diferente. Sua maneira de orar se transformará. Sua confiança espiritual crescerá. Seus resultados se multiplicarão. E algumas pessoas não vão gostar disso, especialmente aquelas que se beneficiam do seu sentimento de dependência espiritual. Você está preparado para essa mudança? Está preparado para descobrir que durante toda a sua vida, você teve mais poder do que imaginava? Está preparado para entender por que tentaram esconder isso de você? Então vamos em frente. O salmo que foi banido por 40 anos é mais do que palavras em uma página. É uma chave que abre dimensões de possibilidade que você nem sabia que existiam. É uma forma de oração que te conecta diretamente à fonte de toda a criação, sem intermediários, sem rituais complexos, sem protocolos religiosos. É a oração que Davi usava quando enfrentava gigantes. É a oração que Moisés usava quando precisava mover montanhas. É a oração que Jesus ensinou aos discípulos em segredo. E é a oração que você está prestes a aprender. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender. Esta não é apenas uma técnica de oração mais eficiente. É uma mudança completa de paradigma sobre quem você é e qual é o seu lugar no universo. É uma revelação sobre sua verdadeira identidade espiritual. E quando essa revelação acontecer, nada mais será igual. Está preparado para descobrir quem você realmente é? Porque uma vez que você souber, uma vez que experimentar o poder desta forma de oração, uma vez que testemunhar os resultados impossíveis que ela produz, não há como voltar atrás. A porta secreta estará aberta para sempre. E do outro lado desta porta, uma versão de você que nunca imaginou que pudesse existir estará esperando. Uma versão que sabe orar com autoridade, que entende seu acesso direto ao divino, que não aceita não como resposta final. Uma versão que assusta o sistema religioso tradicional. Porque esta versão de você não precisa de permissão para falar com Deus. Não precisa de aprovação para ter fé. Não precisa de intermediários para experimentar o sobrenatural. E isso muda tudo. Agora me escute com atenção. O que vou revelar agora é algo que poucas pessoas no mundo sabem. O Salmo banido não é apenas um texto antigo com palavras poderosas. É um código. Um código que destranca uma forma específica de consciência. Uma frequência espiritual que a maioria das pessoas nunca experimenta. E quando você aprende a acessar essa frequência, milagres param de ser exceções e começam a ser experiências normais. Mas aqui está o que ninguém te contou sobre milagres. Eles não acontecem para você. Eles acontecem através de você. E este salmo te ensina a diferença. Uma diferença que muda completamente como você se vê e seu papel na criação. Você não é alguém que precisa implorar por milagres. Você é alguém através de quem milagres fluem, naturalmente. Quando entende isso, quando realmente compreende essa verdade, o mundo inteiro se abre diante de você. E é exatamente isso que eles não queriam que você descobrisse. Agora chegou a hora. A hora de revelar o que foi escondido por 40 anos. O salmo banido é o Salmo 82. Eu disse, vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Todos vocês. Pare um momento. Leia isso novamente. Deixe as palavras penetrarem profundamente. Vocês são deuses. Não, vocês podem se tornar deuses. Não, talvez sejam deuses. Não, se forem dignos, serão deuses. Vocês são deuses. Presente, definitivo, absoluto. E essas não são palavras de um místico delirante. São palavras atribuídas ao próprio Deus no texto sagrado. O Criador do universo, declarando algo sobre você que nenhuma instituição religiosa quer que você saiba. Entende agora por que foi banido? Porque se você realmente acreditar nisso, se realmente viver como se isso fosse verdade,
Se realmente orar a partir desta identidade, todo o sistema de controle espiritual desmorona instantaneamente. Esta única frase destrói todo o sistema de controle religioso, todo o conceito de que você é pequeno, limitado, dependente, porque se você é filho do Altíssimo, se carrega a natureza divina dentro de si, se tem autoridade espiritual inerente, por que precisaria de alguém para interceder por você? Por que deveria se humilhar como se fosse indigno? Por que aceitaria não como resposta final? Por que pagaria dízimos para ter acesso a Deus quando você já tem acesso direto? Por que seguiria regras criadas por homens quando você tem conexão direta com a fonte de toda a verdade? Por que viveria em medo de julgamento quando você é herdeiro do tribunal celestial? Cada pergunta é uma rachadura no sistema. E quando todas as rachaduras se juntam, o sistema inteiro desmorona. E eles sabem disso. Kathryn Kuhlman sabia disso. E naquela noite de 1976, ela decidiu que era hora das pessoas saberem a verdade. Mas ela foi além de apenas citar o salmo. Ela ensinou como usá-lo. E é isso que vou ensinar você agora. A forma de oração do Salmo 82 não começa com "se for da tua vontade". Não termina com "seja feita a tua vontade". Começa com uma declaração de identidade. Eu sou filho do Altíssimo. Não, eu gostaria de ser. Não, talvez eu seja. Não me ajude a me tornar. Eu sou. E essa declaração muda tudo. Porque quando você ora a partir desta identidade, não está pedindo como um mendigo. Está declarando como um herdeiro. Não está implorando por migalhas. Está reivindicando sua herança. E o universo responde de acordo. Deixe-me contar a história de Samuel. Samuel era pastor há 15 anos. Dedicado, sincero, seguindo à risca tudo o que aprendera no seminário. Mas sua igreja estava agonizando. 20 pessoas aos domingos de manhã. Dívidas se acumulando. Sonhos se desfazendo como areia entre os dedos. O que mais o machucava era a sensação de fracasso espiritual. Samuel se questionava. Estaria fazendo algo errado? Deus estaria desapontado? Sua fé seria insuficiente? Ele tentara tudo o que os manuais de crescimento ministerial ensinavam. Campanhas de divulgação, eventos especiais, programas para toda a família. Nada funcionava. E a cada domingo, olhando para aquelas 20 pessoas perdidas em um santuário feito para 300, Samuel sentia um pedaço de sua alma se partir. Samuel orava todos os dias pela igreja. Orações longas, humildes, repletas de súplicas. Deus, se for da tua vontade, ajuda a nossa igreja a crescer. Senhor, eu sei que não mereço, mas por favor. Pai, eu me humilho diante de ti. Reconheço minha incapacidade. Sempre a mesma fórmula. Sempre o mesmo resultado. Nada. Foi então que Samuel descobriu o Salmo 82. E algo em seu interior se rebelou contra tudo o que havia aprendido. A primeira vez que leu, "Vocês são deuses", Samuel sentiu medo. Medo de estar lendo algo blasfemo. Medo de estar questionando 15 anos de formação teológica. Mas havia algo mais forte que o medo. Havia um reconhecimento profundo, como se uma parte adormecida de sua alma estivesse sendo despertada. Na próxima oração, em vez de começar se humilhando, ele declarou algo que nunca havia ousado antes. Eu sou filho do Altíssimo. Como filho, reivindico a provisão para esta obra. Como herdeiro, declaro o crescimento desta comunidade. Como portador da natureza divina, comando que as portas se abram. As palavras saíram com uma autoridade que Samuel nunca havia experimentado. Ele ficou chocado com sua própria ousadia. Mas algo extraordinário aconteceu. Paz. Uma paz que ele nunca havia experimentado em 15 anos de ministério. Não a paz da resignação, mas a paz da certeza absoluta. Como se finalmente estivesse falando na língua certa. Como se finalmente estivesse usando a autoridade que sempre teve, mas nunca soube que possuía. E nos 3 meses seguintes, tudo mudou.
pessoas começaram a surgir, não por meio de marketing ou eventos especiais. Simplesmente apareceram. Provisão financeira chegou de fontes inesperadas. Portas se abriram. Oportunidades surgiram. A igreja, que agonizava com 20 pessoas, cresceu para 200 em 6 meses. Samuel compreendeu que havia descoberto algo revolucionário. Não se tratava de conseguir que Deus fizesse algo por ele. Era sobre se alinhar com quem ele realmente era e agir a partir dessa identidade. E é exatamente isso que o Salmo 82 ensina. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual ocasional. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. E quando você ora a partir desta verdade, tudo muda. Mas há algo crucial. Essa forma de oração vem com responsabilidade. Uma responsabilidade que a maioria das pessoas não está preparada para assumir. Porque, se você é filho do Altíssimo, se carrega a natureza divina, se tem autoridade espiritual, então suas palavras têm poder criativo real. Suas declarações moldam a realidade física. Seus decretos se manifestam no mundo material. E isso significa que você não pode mais falar de forma descuidada. Não pode mais reclamar constantemente, porque suas reclamações se tornam profecias. Não pode mais declarar falta, porque suas palavras de escassez criam escassez. Não pode mais falar maldições sobre si mesmo ou sobre os outros, porque suas palavras carregam peso espiritual. Cada palavra que sai de sua boca se torna uma semente plantada na realidade. E você é responsável pela colheita. Isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Por isso o salmo foi banido. Não apenas porque dá poder às pessoas, mas porque esse poder vem com responsabilidade absoluta. Você não pode mais culpar Deus pelo que não acontece em sua vida. Se você tem autoridade espiritual e não a usa, a responsabilidade é sua. Você não pode mais culpar o diabo pelo que dá errado. Se você tem poder para resistir e vencer forças negativas e escolhe não usar esse poder, as consequências são suas. Você não pode mais se fazer de vítima das circunstâncias. Se você pode decretar mudanças e escolhe aceitar passivamente situações negativas, você está escolhendo essas situações. Porque se você tem autoridade espiritual, então você é responsável por como usa essa autoridade. E essa responsabilidade assusta mais pessoas do que a falta de poder. É mais fácil viver como vítima do que como criador responsável. É mais confortável culpar forças externas do que assumir autoridade sobre a própria vida. É menos arriscado pedir humildemente do que decretar com autoridade. Mas para aqueles corajosos, o suficiente para aceitar tanto o poder quanto a responsabilidade. A vida se torna uma aventura extraordinária de cocriação consciente com o divino. Deixe-me contar a história de Laura. Laura era enfermeira em um hospital de uma grande cidade brasileira. Cristã há 30 anos. Mas havia perdido a fé em milagres. Havia visto muito sofrimento, muita dor, mortes que pareciam injustas. Se Deus é bom e poderoso, ela pensava, por que permite tanto sofrimento? Foi então que Laura descobriu a verdade do Salmo 82 e entendeu algo que mudou sua perspectiva completamente. Deus não permite o sofrimento. Deus delegou a autoridade para acabar com o sofrimento, para pessoas como ela. Na próxima vez que entrou no quarto de um paciente em estado terminal, em vez de orar, Deus, se for da tua vontade, cure esta pessoa, Laura orou diferente. Como filha do Altíssimo, declaro vida sobre este corpo. Como portadora da natureza divina, comando que a cura se manifeste. Como herdeira do reino, decreto restauração completa. E então colocou as mãos sobre o paciente e simplesmente esperou. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiou tudo o que Laura sabia sobre medicina. O paciente, que estava em coma há 3 semanas, abriu os olhos. Os monitores que mostravam falência múltipla de órgãos começaram a indicar melhora. Em 72 horas, o paciente recebeu alta. Os médicos chamaram de milagre inexplicável.
Laura sabia que era algo mais. Era uma demonstração de autoridade espiritual, sendo exercida corretamente. E isso foi apenas o começo. Nos 2 anos seguintes, Laura testemunhou mais curas inexplicáveis do que em toda a sua carreira anterior. Não porque Deus tinha mudado de ideia sobre curar pessoas, mas porque Laura havia descoberto sua verdadeira identidade e autoridade e começou a agir a partir dessa revelação. Mas aqui está algo que precisa ficar muito claro. Isto não é uma fórmula mágica para manipular resultados. É uma verdade sobre sua identidade, que transforma completamente sua relação com a realidade. Quando você compreende profundamente que é filho do Altíssimo, não usa essa autoridade para ganho pessoal e egoísta. Usa para trazer o reino dos céus à terra, para acabar com o sofrimento, para trazer cura, para restaurar o que está quebrado, para libertar o que está preso. E quando você age com essa motivação, o universo inteiro conspira a seu favor. Mas preciso te avisar de algo. Quando você começar a orar dessa forma, as coisas acontecerão rapidamente. E nem todos vão entender. Algumas pessoas ficarão desconfortáveis com sua nova confiança. Alguns líderes religiosos vão questionar sua humildade. Alguns tentarão te convencer de que você está sendo presunçoso. E você precisa estar preparado para isso. Porque a verdade é que o sistema religioso tradicional se beneficia de pessoas que se sentem pequenas, limitadas, dependentes. Quando você descobre sua verdadeira identidade e autoridade, você se torna uma ameaça a esse sistema, assim como Kathryn Kuhlman se tornou, assim como Jesus se tornou, assim como todos que descobriram essa verdade se tornaram. Mas há algo que eles não conseguem tirar de você. Uma vez que você experimenta orar a partir de sua verdadeira identidade, uma vez que testemunha os resultados impossíveis que essa forma de oração produz, uma vez que vê o poder que sempre esteve adormecido dentro de você sendo despertado, você nunca mais consegue fingir que é pequeno. Nunca mais consegue aceitar limitações artificiais. Nunca mais consegue se satisfazer com menos do que milagres. E essa transformação é irreversível. Por isso o Salmo 82 foi banido. Não porque não funciona, mas porque funciona demais. E pessoas transformadas são impossíveis de controlar. Agora, deixe-me te ensinar exatamente como usar essa revelação. A oração do Salmo 82 tem 3 partes específicas. E cada parte tem um propósito científico e espiritual preciso. Primeira parte. Declaração de identidade. Eu sou filho do Altíssimo. Carrego a natureza divina. Tenho autoridade espiritual. Esta não é uma afirmação positiva. É um reconhecimento de uma realidade espiritual. Quando você declara isso, você não está tentando se convencer de algo. Está alinhando sua consciência com uma verdade que já existe. Diga em voz alta. Sinta o peso das palavras. Deixe que elas reprogramem sua autoimagem. Não pense nisso. Não analise. Não deixe sua mente teológica interferir. Simplesmente declare como fato. Segunda parte. Exercício de autoridade. Como filho, eu declaro. Como herdeiro, eu comando. Como portador da natureza divina, eu decreto. Aqui você usa verbos de autoridade, não verbos de súplica. Não, por favor. Não, se possível. Não, se for da tua vontade. Eu declaro. Eu comando. Eu decreto. Seja específico. Seja claro. Seja direto. Se você precisa de cura, não diga, Deus me cure se for tua vontade. Diga, como filho do Altíssimo, eu comando que toda enfermidade deixe meu corpo agora. Se você precisa de provisão financeira, não diga, Deus me ajude com dinheiro. Diga, como herdeiro do reino, eu declaro abundância e prosperidade sobre minha vida. Se você precisa de relacionamentos restaurados, não diga, Deus, conserte meu casamento. Diga, como portador da natureza divina, eu decreto reconciliação e amor renovado neste relacionamento.
Vê a diferença? É uma mudança completa de paradigma. Terceira parte. Expectativa de manifestação. Eu espero e recebo a manifestação completa agora. Esta é a parte que sela o decreto. Não é esperança. É expectativa baseada em autoridade. Não, eu espero que aconteça. Não, talvez Deus faça. Não, se for da vontade divina. Eu recebo agora. E então você age como se já tivesse recebido. Porque na dimensão espiritual você já recebeu. A manifestação física é apenas questão de tempo. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. O tempo entre a declaração espiritual e a manifestação física é determinado pela sua convicção interna. Quanto mais você realmente acredita em sua identidade como filho do Altíssimo, mais rápido as coisas se manifestam. E quanto mais você pratica essa forma de oração, mais sua convicção cresce. É um ciclo poderoso que acelera exponencialmente. Mas atenção, esta não é uma técnica que você pode usar esporadicamente e esperar resultados consistentes. É uma transformação de identidade que precisa se tornar sua nova forma normal de se relacionar com o divino. Deixe-me te contar uma última história. Em 1977, um ano após a morte de Kathryn Kuhlman, um grupo secreto se reuniu em uma casa em Portland. Eram 12 pessoas que haviam estado presentes naquela noite em Los Angeles. 12 pessoas que ouviram o Salmo Banido sendo recitado. E todas haviam experimentado transformações extraordinárias em suas vidas. Não transformações sutis. Transformações que desafiaram tudo o que conheciam sobre como a vida funciona. Uma dessas pessoas era o Dr. Robert Shen, cardiologista que havia testemunhado curas impossíveis depois de começar a orar, usando o Salmo 82. Outra era Margaret Thompson, viúva que havia saído da pobreza extrema para a abundância financeira em 8 meses. Havia também o pastor James Morrison, cuja igreja cresceu de 50 para 2.000 membros em 2 anos, cada um com uma história impossível, cada um sabendo que haviam descoberto algo que mudava as regras do jogo. Eles tomaram uma decisão, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo que estavam desafiando 40 anos de supressão institucional. Decidiram que essa verdade não podia morrer com Kathryn, mas eles também entendiam por que havia sido suprimida. Porque quando as pessoas descobrem que têm autoridade espiritual direta, elas param de depender de instituições religiosas para acessar o divino. Quando descobrem que podem orar com poder real, param de aceitar não como resposta final. Quando descobrem sua verdadeira identidade como filhos do Altíssimo, param de viver como mendigos espirituais. E isso ameaça todo o sistema de poder religioso estabelecido. Começaram a ensinar o Salmo 82 em segredo, casa por casa, pessoa por pessoa, sempre com o mesmo protocolo rigoroso. Primeiro testavam se a pessoa estava pronta para a responsabilidade que vinha com o poder, sempre com o mesmo aviso. Essa verdade pode mudar sua vida completamente, mas também pode mudá-lo de formas que você não espera. Você tem certeza que quer saber? Porque eles haviam aprendido que nem todos estão prontos para descobrir seu próprio poder. Nem todos querem a responsabilidade que vem com a autoridade espiritual. Nem todos estão dispostos a abandonar a zona de conforto da religiosidade tradicional. Em 10 anos, centenas de pessoas aprenderam. Em 20 anos, milhares. E agora, quase 50 anos depois, você está descobrindo. Não por acaso. Não por coincidência, porque chegou a sua hora. A hora de você descobrir quem realmente é. A hora de acessar o poder que sempre esteve dentro de você. A hora de começar a orar como um filho do Altíssimo. Mas lembre-se do que Kathryn Kuhlman disse naquela noite de 1976, antes de recitar o Salmo Banido. A verdade que vocês vão ouvir hoje não é para todos. É apenas para aqueles corajosos o suficiente para aceitar tanto o poder quanto a responsabilidade que vem com ele. Você é corajoso o suficiente? Está preparado para descobrir que durante toda a sua vida,
Você foi muito mais poderoso do que qualquer um lhe disse? Está preparado para uma forma de oração que produz resultados que desafiam toda a lógica? Está preparado para se tornar uma ameaça a todo o sistema que se beneficia da sua sensação de limitação? Porque se você usar o que acabou de aprender, se realmente entender sua identidade como filho do Altíssimo, se começar a orar a partir desta revelação, sua vida nunca mais será a mesma. E o mundo ao seu redor também não. Porque você não será mais apenas alguém que ora por milagres. Você será alguém através de quem milagres fluem naturalmente. E essa é a diferença entre viver como um mendigo espiritual e viver como um herdeiro do reino. A escolha é sua. A porta secreta está aberta. Do outro lado, uma versão de você que conhece sua verdadeira identidade está esperando. Uma versão que não aceita não como resposta final. Uma versão que sabe orar com autoridade. Uma versão que assusta o sistema religioso tradicional. Porque esta versão de você sabe a verdade que tentaram esconder por 40 anos. Você é filho do Altíssimo. E como filho, você tem autoridade. Como herdeiro, você tem direitos. Como portador da natureza divina, você tem poder. Use-o sabiamente. Use-o corajosamente. Use-o responsavelmente. E prepare-se para testemunhar impossibilidades, se tornando realidades normais em sua vida. Porque isso é exatamente o que acontece quando você ora sabendo quem realmente é. E agora você sabe. A pergunta que resta é: o que você vai fazer com esta revelação? O salmo banido não é mais proibido para você. A porta secreta não é mais oculta. O poder que sempre esteve dentro de você não está mais adormecido. Está desperto. Está disponível. Está esperando para ser usado. A única questão que importa agora é: você é corajoso o suficiente para usá-lo?